Amém? Glória a Deus. Lucas 21, capítulo 21, verso 29. Diz assim: ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-a sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, não pode deixar. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Fala assim, que está próximo o reino de Deus. Fala assim, quando a figueira brotar, sabeis que está próximo o reino de Deus. Um pouco mais adiante, verso 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Fala assim, Jesus diz: pode passar o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Quando ele fala sobre a figueira, ele aponta para a nação de Israel, porque Israel é a cidade, é o país, é o lugar aonde Jesus ele vai voltar para ajustar contas com a humanidade. A igreja, ela não faz parte de Israel. A igreja, ela faz parte de uma obra que teve início lá. Se você observar uma coisa, ele está dizendo o seguinte: de todas as árvores, observa a figueira. Porque, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: observa o lugar de onde eu vou voltar, para ajustar contas com o mundo. Tudo nessa vida vai passar. Se você observar, hoje nós vivemos um tempo, nós não sabemos o certo quando Cristo volta. Mas o profeta Isaías, no capítulo 66, ele traz um texto, eu queria compartilhar com vocês. Isaías, capítulo 66, no versículo, a partir do versículo 7. Isaías 66, verso 7. Observa o que o Senhor diz. Isaías 66, a partir do verso 7. 66, 66. Diz assim: antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu um menino. Verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Deu à luz a seus filhos. Que nação é essa? Observa aonde está falando sobre Israel, Jerusalém. Israel voltou a ser nação num só dia. Israel é um lugar aonde Satanás não gosta, porque ele sabe que Israel é o povo escolhido por Deus. Todas as vezes que você orar, que você falar com Deus, você tem que pedir paz sobre Israel. Quem já observou isso? Muitos textos bíblicos, principalmente nos Salmos, o Senhor diz assim: orai para que haja paz em Israel. Israel voltou a ser nação em 1948. Em 2018 fez 70 anos. E é um lugar aonde a palavra de Jesus não pode ser propagada. Nós temos que analisar uma coisa: aonde Jesus não é bem-vindo,
é acumulado de iniquidade aquele lugar. O mal atua. A única maneira das forças malignas ser destruída, de ser combatida, é quando pregamos o sangue de Jesus. É quando ministramos o sangue de Jesus. Se você observar o texto, mostra que num só dia voltou a ser nação. 1948 cumpriu Isaías capítulo 66, verso 8. Observe o tanto que isso é profético. O texto se cumprindo na nossa geração, que foi pronunciado há mais de 2000 anos. Irmão, vamos observar uma coisa. A mudança que nós precisamos, ela vem através da nossa entrega. Fala assim, através da entrega, Deus ele sente no direito de trabalhar na minha vida. Quanto mais você se rende, mais o Senhor ele vai atuar. Por que que esse país ficou mais de 2000 anos sem falar o idioma deles? E hoje falam. Eu vou explicar para vocês. Quando Israel foi destruído, o povo judeu espalhou no mundo inteiro. Por isso que ele fala que a figueira ia brotar, porque os povos que havia espalhado iam retornar. Por isso que Jesus fala: vede que quando essas coisas acontecerem, estão chegando próximo o fim. Então quando brota, os que espalham retorna. Eu estava meditando, estudando esses dias. Ano 2017, mais de 200 mil espanhol judeu voltou para Israel, porque eles foram banidos de lá na época, e eles estão retornando. Quando eles retornam, é o sinal que a figueira está brotando. Temos que observar o que Jesus está querendo ensinar. Eu não consigo falar sobre aquela figueira sem vir para cá, porque para me falar que algo brotou, eu tenho que falar que algo nasceu. Aqui não está dizendo que nasceu, lá está falando que brotou. Agora vamos entender o que significa isso. Se eles retornam, Ezequiel 36, 24, abra sua Bíblia, para frente. Ezequiel 36, verso 24. Para frente do profeta Isaías. Está um livro à frente, não é para trás, é para frente. Vocês estão em Isaías, vai para frente. Ezequiel 36, verso 24. Glória a Deus. O verso 24, observa o que o Senhor diz. Ezequiel 36, verso 24. Ele diz assim no 24: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa... Quem achou? 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Da onde vocês estão, vocês voltarão para a sua terra. 25. Então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Verso 26. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O que você entende sobre trazer de volta? Só a necessidade de trazer de volta quem se foi. Irmão, Jesus ele vai restaurar todas as coisas. O profeta está descrevendo o seguinte: Deus revela ao profeta. Verso 24: Tomai-vos entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Não é permitido que eles fiquem longe de Israel. Se você observar no verso 16, o texto está dizendo a restauração. Quem entende? Quem está entendendo? Então observa bem uma coisa.
Fala assim: Deus fez um plano, e nesse plano o seu filho é o centro do propósito dele. Então o povo vai aceitar Jesus naquele dia. Irmão, nunca teve tão evidente essas profecias. Isso aqui está se cumprindo. Isso aqui está se cumprindo. A palavra de Deus, ela está se cumprindo dia após dia. Por isso nós temos que observar, para nós não deixar que o mundo endureça o nosso coração. Qual é o sintoma de um coração endurecido? As coisas de Deus deixam de ter valor. As coisas de Deus deixam de valer como era antes. E esse coração endurecido, o que é um coração endurecido? É um coração aonde o diabo investiu muito. Como que é que Satanás investe? Oferecendo. Quanto mais o diabo oferece, até então eu não sou prejudicado. Mas quando eu aceito, aí é o problema. As ideias do inferno não te prejudicam. Quem acha que prejudica? Não prejudica. Agora, se você aceitar, aí é diferente. A questão é nós não aceitar. Eu posso conhecer a palavra e ao mesmo tempo a palavra não me conhecer. Que sentido? Jesus vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ele conhece ou não conhece? Conhece. Mas a palavra dele nunca conheceu aquela pessoa como seguidor dele. Eu não fico entusiasmado. Igreja não salva. Igreja não salva. A figueira brotou, Israel nasceu, o povo volta, o povo foi disperso. Amós 9,14 diz assim, mais para frente, se vocês não quiserem abrir, não tem precisão não, porque aqui eu estou mais prático, aqui já estou tudo perto. Observe o que o profeta diz, Amós 9,14: mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nela habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e deles comerão fruto. Verso 15: plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. Ou seja, eu vou plantar vocês de volta e vocês nunca mais sairão de lá, até que eu venha. Você está entendendo? Quem entende? Hoje está mais para o culto de ensino. É porque eles retornarão. A parábola da figueira. De todas as árvores, Jesus diz: observa a figueira. Sempre Jesus falava muitos anos símbolo. Simbologia, vou dizer assim. Ele sempre mostrou o propósito dele, sempre girando em torno daquela nação. Observa o que o profeta diz. Vou ler de novo o 14. E mudarei a sorte do meu povo de Israel, e reedificarão as cidades assoladas. Assoladas por quê? Observa tanto que as cidades são assoladas. É guerra para todo lado, destruição para todo lado, e muitos dos casos, morte. Então quando Jesus voltar, Ele vai trazer restauração sobre todas as coisas. A salvação para o mundo, para o povo de Deus, não para o mundo, perdão, começa de lá e estende a todas as nações. Fala assim: a salvação, ela vem porque Deus não falha no seu propósito. Então Jesus mostrou que a salvação é baseada no seu Filho. A salvação é baseada no seu Filho, desde que eu o reconheça. É tremendo. É porque a palavra do Senhor mostra as coisas se cumprindo, mas nem todos conseguem ver. Por que nem todos conseguem ver? É porque o coração não está sensível. A resposta para tudo, irmão, está aqui. Não está nos noticiários,
não está na TV, não está na internet, está aqui dentro. A resposta para tudo está aqui dentro. Observa Sofonias 3:20. Vou abrir o texto, estou aqui perto já. Tranquilo, sem pressa. Sofonias 3:20. Observa o que ele diz. Sofonias, depois do profeta Abacuque. Sofonias 3:20 diz assim: eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligem, e salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra, em que sofreram ignominia. Verso 20: naquele tempo eu vos farei voltar, vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. A salvação. Naquele tempo eu vou trazer de volta e vos darei um nome. O que é isso? Observa, nós já lemos vários textos mostrando que Deus vai, todo ano está trazendo. Hoje você pode pesquisar quantos judeus voltou para Israel em 2019, 18, 17, milhares. O destino deles é retornar, porque é a palavra que diz. Mas vamos supor que você conhece um judeu e fala: eu não volto para lá. Mas o destino dele é voltar. É que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não age de acordo com a vontade do homem. Deus faz o homem querer uma coisa que ele não quer da noite para o dia, quem entende? Às vezes você fala: mas eu não quero. Deus pode fazer você querer algo da noite para o dia, porque o destino é esse. Esse é o nosso destino. Por mais que eu fale assim: Senhor, eu não quero mexer com isso nem com aquilo, mas se for o destino dele para a minha vida, se for o meu destino perante ele, perdão, eu vou fazer. É porque não é a minha vontade, é o que ele propôs para mim. Ele vai fazer o meu coração gerar por aquilo. Quanto mais a pessoa dizer assim: eu não tenho chamado para isso, mais eu deixo evidente que é isso que ele quer, que Deus tem para ele, sabia? Quanto mais eu entendia que pastorado era a derradeira coisa, lá no meu subconsciente eu sabia: nada é isso que Deus tem para mim, não adianta. A palavra, ela não pode girar em torno da nossa maneira de pensar. Se você negar o chamado, você vai sofrer. Mas vai chegar um momento que o seu sofrimento vai te levar à conclusão: eu preciso aceitar isso para a minha vida. Quem fez você chegar a essa conclusão? É Deus. É Deus. Se você falar para o Senhor: eu não quero, Ele vai permitir nos estreitos, e nesses estreitos Ele vai trabalhando, Ele vai te quebrantando, Ele vai mostrando, e você conclui: realmente, eu preciso fazer o que Ele tem para mim. Então, nós não queremos chegar sem primeiro buscar o que Deus tem para nós.